aconteceu ali em Teta? Aconteceu que começou, então, a surgir diversas guerras por domínio entre essas raças, né? E aí, vejam, ó, sabe o nazismo que aconteceu aqui na Terra? Tem aquela máxima que diz que assim como é em cima, é embaixo, né? Vocês vão ver que a história do nazismo aqui na Terra é uma coisa muito parecida com o que aconteceu no ambiente de Nebadon, né, chamado Guerra de Órion. Porque na Guerra de Órion, o que aconteceu? Foram raças que entenderam que eram superior às outras e tentaram criar, então, um domínio, uma expansão geográfica, né? Que é exatamente o que aconteceu aqui na Terra. Teve aqui uma raça, aqui na Terra, que entendeu que era superior às outras, então todas as outras raças deveriam trabalhar para essa raça, e essa raça deveria ser superior e deveria governar o planeta. Esse negócio, gente, não é novo, né? Isso é o que motivou a Guerra de Órion, lá em Nebadon. A gente diz assim, mas como que isso aqui na Terra vai acontecer a mesma coisa aqui na Terra? Vocês vão entender, então, logo adiante, gente, que os caras que estão hoje aqui na Terra, os caras somos nós todos, a nossa origem não é aqui da Terra. Da onde que é a nossa origem? É dali, é de Nebadon a nossa origem. Então, as mesmas pessoas que estavam lá, que produziram diversos atritos e guerras que estavam em dualidade lá, foram as que acabaram chegando aqui na Terra na forma disso que se chama de exílios planetários. Então, veja bem, à medida que essas guerras aqui foram surgindo por domínio de raças, começou a ser necessário, então, ó, basicamente, da onde que essa guerra surge ali, gente? Vou voltar um pouquinho. Ó. Agora que está aqui, ó, por que eu pintei algumas raças de amarelo e as outras estão em branco? Porque essas raças aqui que estão pintadas de amarelo foram as raças que começaram essa história chamada de Guerra de Órion. Foram as raças que, de alguma maneira, entenderam que queriam dominar as outras raças. Então, quando esse processo começou, lá em Nebadon, 49 outras raças tiveram que se unir para poder criar uma força que pudesse combater a expansão das raças reptilianas e draconianas. Tá? Então, eles criaram isso que se chama de Confederação Intergaláctica, que, na verdade, é um organismo político, mas basicamente militar, né? Então, essas frotas chamadas da Confederação foram, então, as que fizeram a frente. Bom, então, o que acontece, gente, com esse negócio, então, que envolve a Confederação? Ela acaba sendo a mesma coisa que aconteceu aqui na Terra no nazismo, quando houve o movimento, então, né, que combateu o que se chama, digamos, de os países do eixo, que eram, então, os aliados. Então, quando a gente olha a história na Terra, você vai ver que o movimento nazista é uma coisa parecida com o que houve na Guerra de Órion, que os aliados é uma coisa parecida com o que se formou lá fora, chamado Confederação Intergaláctica. E aí os aliados foram, então, todos os países do mundo que tiveram que se unir para combater, então, o nazismo. Então, vejam que, à medida que a Guerra de Órion ela foi acontecendo, e por tudo que se fala, foi uma coisa absurda, assim, essa Guerra de Órion. Se nós olhar no céu e direcionar, digamos, a nossa visão para aquela constelação que nós chamamos de as Três Marias, e você abrir os teus braços em direção à estrela, à constelação das Três Marias, e você vai ter 180 graus de abertura, aí você fecha um pouco os braços, você vai ter 150 graus. Mais ou menos isso seria a parte da Via Láctea que foi envolvida nessa tal de Guerra de Órion aí. E o que aconteceu nessa história da Guerra de Órion? Basicamente, todos os que participaram, gente, aconteceu a mesma coisa que acontece aqui na Terra quando os nossos humanos aqui vão para a guerra. Todos eles voltam pirados, gente. As pessoas voltam, elas viram maniáticos, elas cometem suicídio depois, elas entram em um desequilíbrio bastante intenso, né? Uma parte muito expressiva das pessoas. E isso aconteceu lá.
Então, veja que a exposição à dualidade, né, faz com que tu vá para as pontas das tuas capacidades, tanto intelectuais, quanto sensitivas, quanto emocionais, e provocam fortes desequilíbrios nisso, provocam sequelas que não são fáceis de serem ajustadas depois. Então, o próprio desejo de guerra, né, o desejo de competição muito grande, né, essa questão de não se importar com a destruição, né, a prática da violência, a tirania, a questão da dominação, né, crueldade, escravização dos outros, o racismo, a maldade, o mau uso do psiquismo, porque você vê que quando o lado yin é extrapolado também, então todo o teu lado sensitivo também é extrapolado. Então, toda manipulação emocional, a manipulação afetiva vem disso aqui, né? A magia negra, o uso da magia e o mau uso do psiquismo vem do lado yin, que é proliferado e desajustado por uma faceta, digamos que se desequilibra, né? Que vai para a questão de começar a praticar mau uso das coisas, né? O desejo de poder a qualquer preço, o mau uso da inteligência, o mau uso da tecnologia, o desrespeito à liberdade, desvalorização da vida, as clonagens e manipulações genéticas feitas de formas irresponsáveis. Então, eu estou botando aqui, gente, somente uma pequena listinha do que seres em estado de dualidade pode gerar de desequilíbrios, né? E aí, uma vez que a Guerra de Órion se desencadeou lá, logo depois que ela foi contida pela Confederação Intergaláctica, isto aqui originou o que as histórias falam e as fontes que eu consigo acessar mostram é que teve 200 bilhões de seres que foram aprisionados. Seriam 200 bilhões, vejam que a Terra tem 7 bilhões e meio, eu acho agora, de pessoas vivendo no planeta. E aqui nós estamos falando de 200 bilhões de seres que entraram em total desequilíbrio, a tal ponto que eles foram considerados, é assim que a história é contada aqui pelas fontes que a gente consegue buscar, porque tudo isso é muito ocultado, gente, por causa que essa história não é falada, porque existe um medo muito grande que se nós entrar em contato com essas histórias, nós vamos despertar rebeldias internas, né? E vamos entrar em ressonância com as coisas do que aconteceu lá fora. Mas esses 200 bilhões de exilados aqui, eles acabaram, de exilados não, de aprisionados, né, pela Confederação, eles foram o produto de mais de 200 planetas que teriam sido totalmente destruídos, e não só planetas, mas mais de 20 estrelas inteiras, com sistemas solares e tudo desintegrados. Porque a gente está falando de seres de alta tecnologia. Então, nós não estamos falando de uma bomba atômica que vai ali e destrói Hiroshima ou Nagasaki ou destrói uma cidade. Nós estamos falando de artefatos que eles conseguem consumir uma estrela inteira com seus planetas e sistemas solares. São coisas, gente, que são fora da nossa concepção de realidade, do que a gente possa entender que seja possível existir. Então, vejam, eles falam que trilhões de vidas e de seres foram extintos nisso aqui. Tá? E que isso aqui teria envolvido, então, 1/3 mais ou menos do braço Satânia, né? O braço Satânia é esse braço, né? A Via Láctea, ela é uma estrela, como se fosse uma estrela do mar, assim, tem vários braços, né? Então, esse braço onde está a Via Láctea aqui é chamado de Satânia, o braço de Satânia. Então, teria envolvido 1/3 das civilizações que estavam aqui. E o que fizeram com esses prisioneiros aqui, gente? Basicamente, esses prisioneiros, eles foram colocados em criogenia. Aqui na Terra, nós colocamos os caras dentro de uma cadeia, né? Lá fora, existem outras formas que criam essas contenções. Bom, quando vocês ouvem falar de corpos criogênicos,
vocês estão ouvindo falar disso aqui, ó. Vamos adiante. A gente ouve falar de Urântia. Tá? E existe uma grande confusão entre o que é Urântia e o que é a Terra. E quando se pega a própria literatura do livro de Urântia, que é uma literatura passada pelos pleidianos aqui, a gente começa a ficar, então, em dúvida, né? Do que é Urântia, o que é a Terra, e dá uma sensação de que é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa, gente. A Urântia é a matriz original e real que está do lado de fora do holograma, que está aqui do lado esquerdo da tela, que é onde uma boa parte dos corpos chamados de criogênios, ou criogênicos, ou criógenos, vocês vão encontrar isso com vários nomes, estão sendo mantidos até hoje, aprisionados ainda, não só em Urântia, mas na constelação de Perseu também, é onde está a grande maioria dos corpos criogênicos, dos seres que foram aprisionados, não só na Guerra de Órion, porque eles foram considerados não aptos a conviver nas sociedades dessas raças ali, mas em diversas outras guerras que existem ali no universo Teta, existiram no universo. A primeira guerra nem foi a de Órion. A primeira guerra se chamou Guerra de Pégasos, mas depois teve Guerra de Sírios, Guerra de Órion, Guerra de Antares, teve guerra de tudo que é coisa que vocês imaginam do lado de lá. Mas a Guerra de Órion, ela é o evento mais importante, porque uma boa parte das pessoas que estão aqui na Terra hoje, eles são provenientes desse evento chamado Guerra de Órion. Mas o que eles fizeram? Vamos entender agora um pouco mais da história. Essa tela aqui, ó, pessoal, vai começar a ficar extremamente tumultuada, tá? Mas se vocês acompanhar desde o início, vocês vão se entender aqui na história, tá? Então, o que eles fizeram com esses corpos criogênicos? Para que essas pessoas não acordassem, alguém disse assim, ó, aonde que nós vamos alocar a mente desses caras? E alguém chegou e disse assim, ó, toca lá em Velatropa. Porque Velatropa era um sistema computacional que era usado para desenvolver modelagens planetárias e desenvolver genéticas. Né? Por que eles desenvolvem genéticas em Velatropa? Eles desenvolvem dentro de um computador algumas genéticas. E por que fazem isso? Porque são experimentos perigosos que não são permitidos serem feitos dentro de Nebadon. Então, como que eles fazem? Eles criam isso como se fossem nós criando, digamos, uma máquina dentro de um sistema de CAD, onde você experimenta o equipamento. Hoje nós fizemos isso com aviões, por exemplo. Né? Nós não vamos para uma oficina construindo um avião. Constrói o avião num sistema como se fosse um CAD industrial. Ali todas as peças são manipuladas, você faz o avião voar dentro do computador. Se ele funciona dentro do computador, então tu pega os códigos matemáticos, as plantas, e aí então você leva aquilo para uma oficina para fazer a construção. Lá fora, os caras fazem as mesmas coisas com genética. Eles entram em Velatropa e começam a criar aqui modelagens de genéticas que, na verdade, elas não são vivas, elas funcionam com inteligência artificial. Quando você olha todo o reino animal aqui, tudo isso é experimento dos Arcturianos, dos Pleidianos, dos Sirianos, que eles geraram inteligências artificiais dentro de sistemas holográficos, e quando essas genéticas foram, então, estudadas e eles entenderam que eram boas genéticas, então o código matemático é retirado, levado lá para Nebadon, e lá, então, eles miscigenam com formas humanoides. Por isso que tu olha, por exemplo, lá em Nebadon, tu vê assim, uma raça chamada reptiliano. Tu vem aqui na Terra, tem um monte de coisas aqui que se parecem com raças reptilianas. Aí você olha lá em Sírios, você vai ver que tem raças de felídeos. E aí você vem aqui na Terra, tu vê que tem aqui felinos, que são raças que são de animais parecido com esses seres que espiritualmente se apresentam. A mesma coisa, insectoides, e aí vai, gente. Agora, por que? Vocês acham que é casualidade isso, gente? Não é casualidade isso. Porque as matrizes de estudo original dessas coisas estão desenvolvidas aqui dentro de Velatropa. Era aqui que eles faziam isso.
né? E aí o que eles fizeram? Usaram esse ambiente, que era um ambiente de cientistas, para incluir os exilados aqui dentro. Então, tinha lá 200 bilhões de exilados. Essa história é muito complicada, gente, porque eu vou simplificar esse negócio para vocês, mas tem muito mais coisas do que isso que eu vou falar para vocês hoje aqui, senão nós não saímos daqui hoje mais, né? Veja que, de acordo com o lugar onde essas guerras aconteceram, então, esses exilados, a mente deles, e de acordo com o local, de acordo com a guerra que estava acontecendo e com quem estava mantendo esses exilados, se era em Perseu, se era em Urântia, veja que esses exilados ou esses prisioneiros que estão em criogenia, eles não vieram só de embates físicos, militares. Isso aqui veio também de embates ideológicos, de guerras políticas, como, por exemplo, Rebelião de Lúcifer, que vocês encontram, por exemplo, num capítulo específico do livro de Urântia, né? Aqueles seres que foram considerados rebelados contra a hierarquia de domínio de Avona, também foram exilados junto com os caras que vieram da Guerra de Órion. Basicamente, os rebelados da Rebelião de Lúcifer foram aprisionados em Urântia. Os das outras guerras estão em diversos lugares, né? E o que acontece? De acordo com o lugar por onde cada um foi vindo, eles foram inserindo dentro do sistema computacional de Velatropa por determinadas portas, vamos chamar assim, o nome que a gente fala aqui é portais, tá? Mas imagina assim, gente, que cada um dessas coisas que a gente chama que são portais é como se fosse uma porta lógica, é como se fosse uma porta USB. Então, por exemplo, quem veio de Orion entrou por um portal chamado 1111. Tá? E quem entrou, por exemplo, quem estava ligado às hierarquias de Pleiades, são os presídios pleidianos, entrou então por um outro portal chamado 1212. Né? Quem veio de Sírios, então, entrou pelo tal do 1313. Então, quando a gente ouve falar dessas coisas, portal 1111, portal 1212, portal 1313, são as portas lógicas que a galera que está aprisionada aqui na Terra entrou aqui. Então, às vezes acontece assim, dia 11 de 11 de ano 2011, aí começa uma pira. Todo mundo dizendo assim, vai abrir o portal 1111, tem que meditar. Gente, não medita nada. Só se tu morrer, para tu poder sair daí, se é que isso fosse realidade. Então, inventa um monte de história em relação a isso aqui também. Mas o fato é que quem entra, para onde que entra? Entra para a zona administrativa de Velatropa, né? E o que entra? Entra somente a mente do indivíduo, gente. É mais ou menos como aquilo que tu vê no filme O Avatar, entende? Alguém deita dentro de um equipamento e a mente do cara é extraída e colocada num corpo do indivíduozinho azulzinho, aquele lá, do bichinho azul, né? E o soldado que transitou a sua mente lá para o corpo do azulzinho fica dormindo dentro de uma máquina. É mais ou menos isso aqui, gente, que acontece. Tá? Ou então é mais ou menos parecido com aquilo que tu vê no filme Matrix. Talvez o filme Matrix, ele é uma analogia a mais precisa possível que esse processo tem. Né? Onde você vê no filme Matrix que as pessoas estão dormindo numa espécie de um útero artificial, mas a mente delas está projetada em um sistema computacional, chamado Matrix, lá no filme. E todo mundo acha, ninguém consegue auto-perceber o seu próprio corpo. Por quê? Porque a mente saiu e foi colocada num sistema que é um holograma. O que você consegue perceber é aquilo que o holograma te programa para ver, que seria a Matrix lá do filme Matrix. Né? E o interessante disso, gente, é que o filme Matrix foi feito com base nas obras do Philip K. Dick. E tem uma coisa interessante em relação a esse cara, que ele dizia que tudo aquilo que ele colocava nos livros dele não era uma invenção, não era ficção científica. Ele dizia que aquilo era uma memória que ele tinha. E tem um fato interessante do Philip K. Dick, porque ele era tido como maluco pelas pessoas. Né? Mas teve um congresso, acho que foi em 76, na França, um congresso de ficção científica. E nesse congresso, ele fala que ele tem uma personagem nos livros dele
que é uma mulher de cabelos compridos e pretos, e ela usa um vestido longo e preto. E ele disse assim nessa entrevista lá, ele disse que ele sabia que um dia esse personagem ia aparecer para ele. E aí ele diz na palestra dele, né? Ele diz que um dia essa mulher realmente apareceu para ele e que ela disse assim para ele: sabe esse negócio de simulação, de realidade, naquela época não chamavam de holográfica ainda, mas eu acho que usavam de realidade simulada. Ela disse assim, ó, isso não é uma ficção científica e vocês têm que levar muito a sério essa história. E é óbvio que quando ele falou isso lá no Congresso, todo mundo se olhou, porque ele era tido como maluco, cara, né, gente? E depois, à medida que nós fomos adquirindo mais conhecimento e coisas, é exatamente mais ou menos coisas como essa que nós começamos a receber relato do mundo espiritual que compreende a nossa realidade aqui. Vocês vão ver confirmações disso, por exemplo, na lei do Uno também, que é uma coisa que vale a pena olhar, que é psicografia também feita para 5 médiuns americanos, ela é dos anos 85, mais ou menos, onde eles falam realmente da simulação que nós vivemos aqui. Vocês vão ver aquela entidade Bashar, que o Derrewanka ele recebe, e ele literalmente ele abre o jogo falando que essa realidade nossa é totalmente ilusória, que é só a nossa mente que realmente está aqui dentro. Então, vou voltar aqui no desenho e vejam, ó, que o que entra dentro de Velatropa, dentro do sistema computacional, é só a mente de quem está em criogenia em Avona, né? Quando chega aqui, né, o que encontra aqui? Ó? Encontra aqui estruturas, entende? Essas estruturas aqui, ó, eu vou chamar de cidades orbitais. É isso que é relatado por Chico Xavier e por diversas pessoas que se projetam no plano astral, que dizem que chegam lá e que existem locais lá, existem cidades no plano astral, né? Chico Xavier deu conhecimento para nós de várias aqui, né? Eu coloquei aqui o Nosso Lar, que é a mais famosa, que foi relatada, sendo que o Nosso Lar é uma cidade já de um nível high-tech e bem recente, né? E existe uma outra chamada Alvorada Nova, e existem várias colunas, Cruz Espada, e não sei o que, tem 500 locais desses aqui, né? Muitas vezes eu fiz regressões de vida passada em pessoas, e as pessoas, então, você vai até a vida passada e tu continua o processo da regressão. Você não para quando a subpersonalidade morreu. Tu continua a regressão e diz assim, vamos rememorar para onde que tu foi agora aí, depois que tu morreu. E os caras, então, eles vão e te mostram, então, relatam o que tinha, então, fora da realidade da Terra. Eles relatam a passagem deles para uma outra realidade e muitos vão para cidades como essas aqui, né, onde acabam parando em hospitais e coisas desse tipo, por causa do trauma da experiência terrena, e outros vão para umas espécies de... É como se fossem lugares que não têm estruturas tecnológicas nenhuma, são como se fossem ilhas paradisíacas, assim. São locais de passagem, onde, então, quem está encarnando fica provisoriamente ali e depois eles, pum, inserem numa outra encarnação aqui, né? Tudo isso envolve uma coisa chamada projeto micaélico, que é um projeto daí, que não vai ter como nós falar dele aqui agora profundamente, né? Mas ele envolve basicamente um local na zona administrativa que eu chamaria assim, ó, escola de teorias, né? Onde nosso lar seria uma dessas escolas de teorias, né? E nessas escolas de teoria, veja quem é que está lá de fato, gente. Só está a mente do corpo criogênico. E essa mente aqui do corpo criogênico é o que a gente chama de mental superior. Aí vocês vão dizer assim, tá, mas não é essa mente que está aqui encarnada, aqui agora no meu corpo? Pois aí é que começa a confusão, gente. Não é essa mente que está encarnada aqui. Então, tudo isso faz parte de uma engenharia que está lá. Ó. Veja que desde que tu entra na 4ª dimensão, nas cidades como o Nosso Lar, você está dentro de uma prisão mental. Só que a coisa é tão complexa, gente, que tu está preso e você não sabe que tu está preso. Você é um prisioneiro da estrutura e tu não sabe que tu é um prisioneiro. Essa é a pior forma de prisão que tem.
porque você acha que tu é livre, entendeu? Então, o que compreende o projeto micaélico? O projeto micaélico foi uma intervenção desse ser que está mencionado no livro de Urântia, chamado Mit-Hanel, ou Mika, né? Onde ele faz uma intervenção junto com a confederação, pedindo para buscar uma recuperação dos exilados que saíram dessas grandes guerras. Então, eles entraram aqui dentro de Vela Tropa e criaram um projeto que seria, então, um projeto de uma tentativa de restabelecer a dualidade, ou o equilíbrio da dualidade dos seres que vieram das grandes guerras e da rebelião de Lúcifer e de diversos outros eventos políticos, porque essa história, gente, é uma lambança muito grande. Quanto mais tu fuça nisso, você vai ver que não é uma coisa perfeitinha, que teve um monte de, digamos, de questões políticas entre essas raças e essas federações, que inclusive trouxeram para esses exílios quem nem era para estar aqui também. Então, e por isso que não tem também muita abertura espiritual sobre esses assuntos aí. Então, o que compreende aqui, ó, essa questão do projeto micaélico? Ele compreende assim, ó, os exilados entram, eles ficam nas cidades orbitais e recebem uma instrução, uma orientação, é uma escola, entende? Depois de um tempo que o indivíduo está lá, eles fazem o seguinte, ó, existem computadores dentro desses locais. Gente. E aí é que começa a loucurada. Gente. São computadores, são equipamentos que estão feitos dentro de uma realidade que ela nem física é. Mas para quem entra, ela é como se física fosse. Então, dentro do nosso lar, existem máquinas também, são computadores. Eles estão dentro de uma das pontas da estrela, que nosso lar tem o formato de um hexagrama, uma estrela de 6 pontas, tem uma dessas pontinhas ali que eles chamam do Ministério da Reencarnação. Tá? E ali tem, então, um prédio high-tech, que o André Luiz relata isso no livro Nosso Lar. Ele fica tão impressionado com aquilo que ele, em mais de uma parte do livro, ele vai até esse lugar e ele fica na frente desse prédio, olhando e observando o que acontece lá. E aí, as pessoas que chegam na hora de encarnar na Terra, então elas são levadas para esse prédio. E lá nesse prédio, então, vão os amigos das pessoas, se despedem da pessoa, tá? E a pessoa entra naquele edifício, um edifício high-tech. E aí, para onde que ela foi? Não, ela foi encarnar na Terra. Dizem, mas como encarnar na Terra? A Terra não é um outro planeta? Não tinha que vir uma nave espacial para levar ela? Ou vir um anjo, um espírito, algo assim? Não. Ela entra num prédio, um edifício. E ninguém pode entrar lá dentro. E não é falado para nenhum habitante do nosso lar o que tem lá dentro. Mas o que tem lá dentro, gente?